Olá, pessoal! A aula de hoje vai ser sobre a função gástrica e a digestão no estômago. Então, vamos começar relembrando a morfologia do estômago. O estômago ele pode ser dividido em três principais segmentos. A gente tem aqui a cárdia, que fica próxima ao esfíncter esofágico inferior. A gente tem o corpo do estômago, que é então a sua maior parte. Isso, a região mais proximal é chamada de fundo. E a gente tem aqui o antro, que fica próximo ao esfíncter pilórico. A estrutura básica da parede do estômago ela é similar a outras regiões do trato gastrointestinal e é formada, então, pela mucosa e pelas camadas musculares. A área da superfície aqui da mucosa gástrica ela é aumentada pela presença das glândulas gástricas, que a gente pode ver aqui em tamanho aumentado. As glândulas, elas são formadas pela região do istmo, que fica na parte mais superior da glândula, do colo, que fica aqui na região intermediária, e da base, que fica aqui na porção mais próxima do tecido conjuntivo. E aí a gente vai encontrar diferentes tipos de células nessas glândulas gástricas, dependendo do segmento do estômago que a gente estiver avaliando. Então, por exemplo, a gente tem as células epiteliais superficiais, que como o nome já diz, elas ficam então na superfície do estômago, e são as células que vão secretar principalmente bicarbonato, mas também muco, e a gente vai encontrar ela então em todo o nosso estômago. A gente tem as células mucosas, que são células que vão secretar principalmente muco, mas vão secretar também pepsinogênio, e a gente encontra também em todo o estômago. Temos células tronco-regenerativas em todo o estômago, que dá origem às outras células. Temos as células parietais, que são células também chamadas de células oxínticas, e que vão ser então as células responsáveis pela secreção de ácido e também de fator intrínseco, que vai ser uma molécula fundamental para a absorção de vitamina B12, mas que a gente vai discutir posteriormente em outra aula. E essas células vão ser encontradas apenas no corpo do estômago, então a gente não encontra células parietais no antro, por exemplo. A gente tem células principais, que são as células que secretam principalmente pepsinogênio, tá? E a gente encontra, então, essas células em todo o nosso estômago. E temos as células, diferentes células endócrinas, que tanto podem estar presentes aqui nas glândulas, como também no próprio tecido conjuntivo, tá certo? Na lâmina própria. Então, a gente vai encontrar as células ECL, que são células que secretam histamina e estão presentes apenas no corpo do estômago. A gente tem as células G, que vão ser células que secretam gastrina e que vão estar presentes apenas no antro. E temos as células D, que secretam somatostatina e que a gente vai encontrar em todo o estômago. Falando agora um pouco mais sobre a célula parietal, que é a célula que vai secretar o ácido e também o fator intrínseco. Então, as células parietais, elas possuem uma morfologia característica. Elas são células grandes, que têm uma dimensão triangular, com núcleo localizado centralmente e que vai possuir muitas mitocôndrias aqui em verde. Essas mitocôndrias elas vão ser importantes para justamente fornecer o ATP que vai ser necessário para suportar ali a secreção de ácido. Essas células também possuem essas membranas túbulo-vesiculares, que ficam aqui, no citosol, no estado basal, mas que quando a célula ela vai ser estimulada, essa membrana então se funde aos canalículos presentes nas células, e isso faz aumentar a superfície apical em até 100 vezes. E é justamente nessa membrana túbulo-vesicular que a gente vai encontrar a bomba de prótons, que vai ser responsável, então, pela secreção de ácido. Com isso, no estado basal em repouso,
a secreção de ácido acaba ficando muito menor, porque a superfície de contato, né, das bombas com o ambiente externo é muito menor. Então, o pH do estômago no estado basal fica entre 4 e 6. Enquanto que quando a célula parietal ela é estimulada, essas membranas se fundem essas membranas túbulo-vesiculares se fundem aos canalículos, aumenta a secreção então de ácido e o pH pode chegar a ser menor que 2. E agora vendo um pouco mais aqui sobre essa bomba de prótons e outros transportadores e canais que estão presentes na célula parietal. Então, para vocês entenderem aqui o desenho, do lado direito a gente encontra o lúmen da glândula, ou seja, o lúmen do estômago, né? Onde então foi exposto ali, né, a região que se fundiu ao canalículo secretor e foi exposto ali a região interna do estômago. Enquanto que aqui do lado esquerdo é a membrana basolateral dessas células e que vai estar então em contato com a lâmina própria, com o tecido conjuntivo. Então, como vocês podem ver, aqui a gente encontra a bomba de prótons, que, como vocês podem ver, então, é uma H+, potássio ATPase, tá? E esses prótons que vão ser secretados aqui, de onde que eles vêm, né? Então, essas células, elas expressam a anidrase carbônica, tá? E aí, essa enzima aqui que ela faz, né? Ela catalisa a reação, então, dessa junção de CO2 com água, que não tá na reação, tá certo? Então, o CO2 produzido pela célula, ela se junta à água, que forma, então, o ácido carbônico. E, posteriormente, esse ácido carbônico, ele acaba sendo ionizado. E, com isso, acaba liberando prótons e bicarbonato. Esse próton, então, produzido, ele acaba sendo transportado para o lúmen da glândula, justamente por essa bomba de prótons. E, como consequência, tem, então, a absorção desse potássio para dentro da célula. Esse potássio que entra na célula, depois ele acaba saindo da célula por 2 canais possíveis, então por esse canal de potássio da membrana apical ou por esse canal de potássio da membrana basolateral, tá? Então esse potássio acaba sendo reciclado. E o bicarbonato produzido aqui, né, pela ação da anidrase carbônica, ele acaba saindo pela membrana basolateral por esse trocador com cloreto. Ou seja, quando o bicarbonato sai, o cloreto acaba entrando. E esse cloreto que entra então aqui na célula, ele acaba saindo pela membrana apical por um canal de cloreto. E aí então a gente acaba formando o famoso ácido clorídrico que o estômago secreta. Os hormônios que estimulam a secreção de ácido, eles vão ser hormônios então que vão agir através da ligação a receptores, que vai então disparar uma cascata de sinalização, tá? E por fim, essa via de sinalização, ela acaba por estimular, né? Ou inibir, se a gente vai falando de um hormônio que inibe a secreção de ácido, a atividade, a expressão, por exemplo, da própria bomba de prótons, ou até mesmo dos canais de potássio, de cloreto que estão aqui, e isso acaba então influenciando a secreção de todos esses íons, tá certo? Outra coisa que os hormônios podem fazer também é estimular a fusão das membranas túbulo-vesiculares com aqueles canalículos secretores, expondo também então mais bomba de prótons para a região externa ali da glândula. Agora vamos ver aqui então quais são esses hormônios ou mediadores que vão justamente estimular a secreção de ácido, ou seja, estimular as células parietais. Então, primeiramente, a gente tem a acetilcolina, que é um neurotransmissor, né, que vai ser secretado pelos neurônios que estão ali presentes no estômago. Então, tanto pelo nervo vago, quanto pelos próprios neurônios entéricos presentes ali na região do estômago. Tem também a histamina. A histamina é o hormônio que vai ser secretado pelas células ECL, que são aquelas células, né, que estão presentes apenas no corpo do estômago e que vão, então, possibilitar a maior secreção de ácido. E também, por fim, temos a gastrina, que é aquele hormônio secretado pelas células G, que estão presentes
apenas no antro do estômago. Então, vendo aqui como tudo isso vai agir na célula parietal, então aqui do lado esquerdo, né, a gente tem justamente essa célula parietal. Aqui mais para o lado esquerdo é o lúmen do estômago, então está invertido em relação à outra imagem que eu mostrei. E aqui está a bomba de prótons. Então, vejam ó, que esses hormônios podem agir diretamente na célula parietal, se ligando a receptores específicos presentes aqui na membrana basolateral, que por fim vão disparar uma cascata de sinalização e vão estimular a atividade dessa bomba, aumentando, portanto, a maior secreção aqui de H+, né? Ou seja, de ácido. Essa acetilcolina, como vocês podem ver nessa imagem, está vindo do nervo vago, tudo bem? E aí, então, esse nervo vago acaba liberando aqui a acetilcolina próxima às células parietais, que acaba estimulando essa via. A histamina aqui se liga no receptor H2, né? E ela está sendo secretada pela célula ECL, que está ali próxima das células parietais, porque ambas células estão presentes apenas no corpo do estômago. Então, essa célula produz histamina, que acaba se difundindo até as células parietais e estimulando, então, a secreção de ácido. E, por fim, a gastrina, lembrando, ela é secretada pela célula G, que está lá no antro, em outro local do estômago. Então, a gastrina, ela vai agir de forma endócrina. Então, a célula G vai secretar lá no antro a gastrina, que entra na corrente sanguínea e aí chega nas células parietais para estimular a secreção de ácido. Além disso, tanto a gastrina quanto a acetilcolina, ambos, né, mediadores, conseguem estimular a secreção de ácido de forma indireta. Como que elas fazem isso? Então, ambos, né, tanto a acetilcolina quanto a gastrina, elas aumentam a secreção de ácido porque elas aumentam a secreção de histamina. Então, as células ECL, elas têm receptor para gastrina e para acetilcolina, e que, então, quando houver aumento de acetilcolina ou de gastrina, eles tanto vão agir diretamente na célula parietal, quanto também vão estimular a secreção de histamina, e isso vai fazer aumentar ainda mais a secreção de histamina, que por sua vez vai estimular ainda mais a secreção de ácido. E quanto aos hormônios mediadores que inibem a secreção de ácido, ou seja, inibem a célula parietal? A gente tem então a somatostatina, que é aquele hormônio secretado pelas células D, tanto as células D do corpo quanto do antro do estômago, tá certo? Temos as prostaglandinas E2, que é então um mediador secretado de forma inespecífica por várias células em todo o estômago. Então, por exemplo, células endoteliais, macrófagos, miofibroblastos, todas essas células são capazes de produzir prostaglandina E2 e que então vai inibir a secreção de ácido. E temos também vários hormônios secretados pelo intestino que vão inibir a secreção de ácido. Quais são eles? Então, a gente tem a secreção de secretina pelas células S, temos a secreção de GIP pelas células K e temos a secreção de CCK, ou colecistocinina, pelas células I, que estão presentes ali no intestino. Então, qualquer um desses hormônios intestinais também inibem as células parietais. Então, vão ter vários mecanismos, né, que vão acabar atuando ali para regular a secreção de ácido. E muitos deles, inclusive, vão ser redundantes, tamanha a importância da secreção de ácido, tudo bem? Então, isso vai ser importante porque o ácido, ele é muito importante para o processo de digestão, né? Como daqui a pouco a gente vai falar, mas ele também é bem importante para a defesa do organismo, né? Então, ele acaba, por exemplo, já levando, né, à morte de vários micro-organismos patogênicos que venham a ser ingeridos e cheguem no estômago. Porém, quando a gente tem ácido em excesso, isso também pode ser um problema. Isso pode desencadear gastrite, pode desencadear úlceras, e então não podemos ter um excesso de ácido. Portanto, a gente vai ter hormônios que vão estimular e que vão inibir a secreção de ácido para manter, então, aquele nível adequado para o organismo. Então, vamos entender agora um pouco melhor
essa imagem aqui que vai mostrar todos esses mediadores atuando simultaneamente. Então, aqui a gente tem a célula parietal, né? Aqui para o lado esquerdo é o lúmen do estômago e aqui para a direita seria a lâmina própria. Então, vocês podem ver aqui que a célula parietal vai ter receptor para acetilcolina, histamina, gastrina, como a gente já viu na outra imagem, todos esses hormônios, então, estimulando a secreção de ácido. Mas tem também o receptor para somatostatina, que é aquele hormônio que vai inibir a célula parietal e vai inibir, então, a secreção de ácido. Revendo cada um deles, então a acetilcolina, como já vimos na outra imagem, sendo secretado por neurônios, como, por exemplo, o nervo vago. Então, a acetilcolina vai agir diretamente na célula parietal, mas também vai estimular a secreção de ácido de maneira indireta, porque também vai agir nas células DCL. E isso vai fazer aumentar a secreção de histamina, que por sua vez vai estimular a célula parietal. A gastrina, como já vimos na outra imagem, está vindo aqui via circulação sanguínea, lá das células G, que estão presentes no antro, outra região do estômago. Então, a célula G, quando secretar a gastrina tanto vai agir diretamente na célula parietal, quanto vai aumentar a secreção de ácido de forma indireta, porque vai ligar no receptor presente na célula ECL, e aí vai aumentar a secreção de histamina, que vai estimular a célula parietal. E o que pode estimular a célula G, né? Isso a gente ainda não tinha comentado. Então, tem dois principais estímulos para a célula G. Primeiramente, o próprio nervo vago. Então, o nervo vago, além de secretar acetilcolina, né, aqui e aqui, o nervo vago ele acaba também secretando um outro mediador, que é chamado GRP. GRP é de peptídeo liberador de gastrina, do inglês. E esse GRP, quando ligar no receptor da célula G, vai estimular a secreção de gastrina. Então, isso também é uma outra forma indireta do nervo vago aumentar a secreção de ácido, já que ele, né, vai acabar aumentando também a secreção de gastrina, além de aumentar a secreção de histamina. Outro estímulo para a célula G são proteínas digeridas, né, ou seja, peptídeos e até aminoácidos presentes ali no lúmen do estômago. Então, conforme a proteína da nossa alimentação vai sendo digerida, né, no estômago, como daqui a pouco a gente vai falar, vão sendo liberados peptídeos, e esses peptídeos, por sua vez, podem estimular a célula G a secretar gastrina. Então, já falamos desses três que vão estimular. Agora, vamos falar um pouco mais dos hormônios que vão inibir a secreção de ácido. E vamos começar, então, justamente pela somatostatina. Então, essa somatostatina que age aqui na célula parietal, ela pode vir de células D, né, de dois locais diferentes. Então, ela pode vir da célula D presente aqui no corpo, né, do estômago. Então, essa célula D, ela é regulada também pela acetilcolina, mas nesse caso aqui a acetilcolina inibe a secreção de somatostatina. E aí essa somatostatina, né, depois pode agir aqui na célula parietal, inibindo a secreção de ácido. Ou seja, de novo, quando o nervo vago for estimulado, vai reduzir a secreção da somatostatina e, portanto, vai reduzir aquela inibição da célula parietal. Por outro lado, se você tiver menos acetilcolina, você aumenta a secreção de somatostatina, que vai inibir a célula parietal. Outra fonte aqui dessa somatostatina é por via endócrina, pela corrente sanguínea. Então, lá das células D presentes no antro do estômago. Essas células D presentes aqui no antro, elas vão ser reguladas de forma diferente dessas células D presentes no corpo. Então, essas células D, elas vão ser estimuladas principalmente pelo ácido aqui do lúmen do estômago. Então, em situações que o estômago começar a ficar muito ácido, um pH então muito reduzido, essas células D vão ser estimuladas. Isso vai fazer então elas aumentarem a secreção de somatostatina, que depois vão agir aqui nas células parietais, inibindo a secreção de ácido, voltando então, né, à homeostase, ou seja, aumentando então o pH. Outra forma da somatostatina reduzir a secreção de ácido é inibindo aqui
a secreção de gastrina pela célula G e inibindo aqui a secreção de histamina pelas células ECL. Então, novamente, mecanismos diretos e indiretos para regular a secreção de ácido. E essa célula D aqui, assim como essa, também é inibida pela acetilcolina. Não está aqui no desenho, mas eu gostaria de incluir, então, a ação desses hormônios intestinais, que são produzidos especificamente lá no duodeno do intestino, principalmente. Então, a secretina, o GIP e a CCK. Então, esses hormônios como um todo, eles também podem agir de forma direta e indireta para inibir a secreção de ácido. Então, a secretina, por exemplo, ela vai ser um hormônio que também vai aumentar a sua secreção quando o pH ficar muito ácido lá no intestino, assim como a célula D é estimulada quando fica muito ácido aqui no estômago, certo? Então, esses hormônios em conjunto, quando aumentarem sua secreção, eles vão inibir diretamente a célula parietal, então existem receptores para esses hormônios nas células parietais. Vão também inibir a secreção de gastrina e vão estimular a secreção de somatostatina. Então, tudo isso junto reduz a secreção de ácido. Vou incluir aqui também a prostaglandina E2, secretada, lembrando, de forma inespecífica por várias células do estômago. Essa prostaglandina E2, ela inibe diretamente a célula parietal, então também tem receptor para esse hormônio lá. Inibe a secreção de histamina pela célula CL e inibe a secreção de gastrina pela célula G. Então também age de forma direta e indireta, reduzindo a secreção de ácido. Então, reforçando aqui algumas coisas que eu já falei no slide anterior. Então, quais vão ser os mediadores que vão regular a secreção de gastrina pelas células G? Então, os hormônios mediadores que vão estimular a secreção de gastrina vão ser o GRP e a acetilcolina, secretados por neurônios, e peptídeos e aminoácidos, derivados então da alimentação ou da digestão de proteínas que vieram então da alimentação. E o que vai inibir é a somatostatina, secretada pelas células D do antro, principalmente, porque está ali próximo, mas até do corpo, que vem aí a chegar ali nas células G via corrente sanguínea. A prostaglandina E2 e também os hormônios intestinais, a secretina, secretada pelas células S, e o GIP, secretado pelas células K. Eu esqueci de dizer no outro slide, mas GIP é a sigla, né, a abreviação de peptídeo inibidor gástrico, do inglês, tá? E é um hormônio que vai ser secretado ali pelo intestino numa situação em que chegar lipídios no duodeno. Então, a chegada de lipídios vai estimular as células K a aumentar a secreção de GIP. E aí o GIP, então, depois pode inibir a secreção de gastrina. E quais vão ser os mediadores que vão regular a secreção de histamina pelas células ECL presentes ali no corpo do estômago? Então, quem vai estimular, de novo, é a acetilcolina, secretada por neurônios, e também a gastrina, secretada pelas células G, lá do antro. E que vai inibir é a somatostatina, secretada principalmente pelas células D ali do corpo do estômago, que vão agir paracrineamente, mas também a somatostatina secretada pelo antro, que vai chegar via corrente sanguínea. E também a prostaglandina E2, secretada então por várias células. Quais vão ser os mediadores que vão regular a secreção de somatostatina lá pelo antro especificamente? Quem vai estimular? O pH ácido, presente ali no lúmen, né, gástrico, a secretina, que vai estar então sendo secretada lá pelo intestino, e quem vai inibir a secreção de somatostatina é a acetilcolina, secretada pelos neurônios. Muito bem, e aí então, quando a gente vai pensar como isso vai estar acontecendo em nosso estômago ao longo do tempo, a gente pode separar aí algumas fases de secreção. Então, primeiramente, eu queria falar um pouco sobre o estado basal da secreção de ácido. Então, no estado basal, a gente tem baixa secreção, né? Então, assim, a gente tem secreção o tempo todo, mas a secreção
basal, né, quando a gente está de jejum, por exemplo, é muito baixa. Essa secreção, ela segue um ritmo circadiano, então, de maneira geral, a secreção de ácido, ela é menor pela manhã, né, antes da gente acordar, e é mais alta durante a noite, tá? Mas, embora a secreção de ácido nesse estado basal de jejum seja baixo, não tem alimento para tamponar esse ácido. Então, isso faz com que o pH fique muito baixo, porque todo o ácido que estiver sendo secretado, ele vai ficar ali no lúmen, ele não vai estar sendo tamponado por nada. E aí, vamos imaginar, então, uma situação que a gente ingeriu uma refeição, e aí isso, então, né, vai desencadear as 3 fases de secreção de ácido, como a gente fala. Então, a primeira delas é a fase cefálica. A fase cefálica, ela corresponde a 30% da secreção total de ácido. Essa secreção, na verdade, ela acontece antes até da gente ingerir o alimento, tá certo? Fase cefálica, ela se refere ao que vai acontecer antes do alimento chegar no estômago. Então, ela pode ser desencadeada, por exemplo, pelo olfato, pela visão, pelo paladar, pelo pensamento na comida, ou até pela própria deglutição do alimento, enquanto o bolo alimentar estiver na boca ou até no esôfago. Em todas essas situações, então, antes do alimento chegar no estômago, a gente tem um aumento da secreção de ácido, porque nessas situações, né, todos esses estímulos sensoriais, eles vão ativar o núcleo motor dorsal do vago, lá no bulbo, o que vai fazer então com que os neurônios pré-ganglionares parasimpáticos eferentes, né, eles sejam ativados. E que por fim vai estimular então os pós-ganglionares que já estão presentes ali, né, no próprio estômago. Então, aumentando ali a ativação do vago, vai ter um aumento da secreção, principalmente de acetilcolina e também do GRP, fazendo então com que a secreção de ácido aumente. Depois vai começar a fase gástrica. A fase gástrica vai acontecer justamente quando o bolo alimentar chega lá no estômago. E ela vai corresponder a 50% a 60% da secreção total de ácido. E vai ser a fase, então, que a gente vai ter uma maior secreção de ácido, já que ela vai ser estimulada justamente pela distensão do estômago e pela presença dos peptídeos ali no lúmen gástrico, que vão ser, então, derivados das proteínas que vão sendo digeridas. E aí, nessa situação, vai agir, então, todos aqueles hormônios mediadores que eu acabei de mostrar para vocês. Então, explicando isso aqui de forma resumida, então, como que isso vai ser regulado, né? Essa fase gástrica vai ser regulada. Então, quando o alimento chegar no estômago, isso vai causar uma distensão ali da parede gástrica, e isso vai acabar estimulando o reflexo do sistema nervoso entérico local, assim como o reflexo vago-vagal. Em ambos os casos, né, a gente vai ter então um aumento da secreção de acetilcolina e o nervo vago também vai aumentar a secreção de GRP. Aumentando a secreção de acetilcolina, a gente vai ter um estímulo direto para a célula parietal e também vai estimular a célula G antral e a célula ECL, né, que secreta histamina. Essa parte aqui em amarelo, inclusive, já vai estar acontecendo na fase cefálica, tudo bem? Né, pelo estímulo sensorial. Mas quando o alimento chega no estômago, como tem a ativação do reflexo vago-vagal e do sistema nervoso entérico, isso se intensifica. Então, aumenta ainda mais a secreção de acetilcolina e GRP. Além disso, conforme vai passando o tempo e as proteínas da refeição vão sendo digeridas e liberando peptídeos, principalmente, isso vai estimular ainda mais as células G, né? Então, essa célula G vai estar sendo muito estimulada, vai aumentar a secreção de gastrina, que por sua vez também vai estimular a célula ECL, né, que também vai estar sendo estimulada pela acetilcolina. Isso vai fazer aumentar a histamina. Aumentou gastrina, histamina e acetilcolina, isso faz a célula parietal ser mais estimulada e a secreção de ácido aumentar. E conforme então o alimento vai sendo digerido e vai indo então para o intestino,
vai ter menos alimento ali no estômago para tamponar todo esse ácido que está sendo produzido. Isso vai provocar, então, uma queda do pH no lúmen gástrico, assim como uma queda do pH no lúmen intestinal, já que lá no duodeno vai estar chegando tudo que está sendo secretado pelo estômago. E aí, conforme o alimento também vai passando pelo intestino, né, e a secreção de ácido do estômago vai chegando, isso também vai reduzindo o pH ali no lúmen duodenal. Isso, por sua vez, vai estimular as células D e as células S, aumentando então a secreção de somatostatina e a secreção de secretina. Esses dois hormônios estando aumentados, eles vão provocar então uma inibição das células parietais, de forma direta e indireta, e portanto vão reduzir a secreção de ácido, voltando então à homeostase. E por fim, depois da fase gástrica, a gente vai ter o que a gente chama de fase intestinal, que vocês podem ver aqui, né? Ela é responsável apenas por 5 a 10% da secreção total, mas vai ser na fase, então, em que a presença dos aminoácidos, dos peptídeos que foram liberados ali no estômago e chegaram no intestino, né, vão acabar estimulando a secreção de alguns hormônios intestinais que vão estimular ainda mais a secreção de ácido, tá? Então não é a secretina, não é a CCK e não é o GIP, são outros hormônios. Por exemplo, o próprio intestino também tem células G, então ele também consegue secretar gastrina em menor quantidade quando for estimulada pela presença de peptídeos. E tem também um outro hormônio que ele é denominado enteroxantina, que também é um hormônio estimulado por peptídeos e aminoácidos e que também depois aumenta a secreção de ácido, certo? Mas essa fase aqui acaba sendo menos importante e, portanto, a gente acaba focando um pouco menos. Vendo isso aqui agora no gráfico. Então, aqui nesse gráfico, na linha tracejada, a gente tem um momento que a gente ingeriu o alimento. E aqui a gente está avaliando o volume em marrom, a concentração de prótons em laranja e a taxa de secreção de ácido em verde. Então vejam que antes da gente ingerir o alimento, a taxa de secreção é muito baixa, mas a concentração de prótons é muito alta. Isso significa que o pH é muito ácido, é muito baixo. Quando a gente ingere o alimento, o volume lá no estômago vai aumentando, porque está chegando o alimento. E ao mesmo tempo a gente vai estimulando a secreção de ácido cada vez mais, como vocês podem ver aqui. Só que apesar de aumentar a secreção de ácido, a concentração de prótons vai caindo. Por quê? Porque esse alimento que está entrando no estômago está tamponando esse ácido. E aí então a concentração de prótons livres ali no estômago acaba caindo, ou seja, o pH acaba sumindo. Só que conforme o alimento vai sendo digerido e vai indo para o intestino, e portanto o volume vai diminuindo do estômago, a concentração de prótons volta a aumentar. Até porque a taxa de secreção de ácido ao mesmo tempo está cada vez mais alta, porque tem todos esses estímulos que eu acabei de mostrar acontecendo ali na fase gástrica. Então, nesse momento, vai tendo uma maior secreção de ácido cada vez mais, até que a gente chega um momento aqui em que começa a haver a maior secreção daqueles hormônios inibitórios. Isso vai fazendo então com que a taxa de secreção de ácido vá caindo novamente, ao mesmo tempo que cada vez mais o alimento vai indo para o intestino. E com isso a concentração de prótons vai aumentando, já que não tem esse alimento aqui para tamponar. Muito bem, agora vamos falar mais sobre a célula principal, que é a célula que vai secretar as enzimas digestivas do nosso estômago. Então, primeiramente, eu queria falar sobre a secreção de pepsinogênio. Então, o pepsinogênio, ele é secretado pela célula principal em todo o estômago. E os pepsinogênios, então, eles correspondem, né, a proenzimas proteolíticas. Então, são precursores de enzimas. A enzima em si é chamada de
pepsina. Então, a célula principal ela secreta o pepsinogênio, e esse pepsinogênio ele precisa ser ativado inicialmente a pepsina para aí sim ocorrer a digestão das proteínas. Como que isso vai acontecer? Então, o pepsinogênio ele pode ser ativado espontaneamente, a pepsina. Isso vai acontecer entre um pH de 3 e 5, numa velocidade um pouco reduzida, mas se o pH for menor que 3, ou seja, tiver, né, uma alta concentração ali de prótons, esse pepsinogênio ele vai ser ativado rapidamente. Além disso, depois então que a pepsina ela é produzida, ela própria consegue ativar mais pepsinogênio. Então a pepsina consegue ativar pepsinogênio a virar mais pepsina. E isso acaba então se intensificando. Essa pepsina, elas são endopeptidases, isso significa que elas digerem apenas ligações peptídicas internas da molécula, ou seja, elas nunca vão liberar aminoácidos, né? Porque para liberar aminoácido precisaria digerir a ligação peptídica terminal. E a atividade da pepsina também é dependente do pH. Então, a sua atividade máxima é também num pH bem ácido. Então, num pH entre 1,8 e 3,5. Quando o pH está acima de 3,5 e menor do que 7,2, a pepsina ela pode ser inativada, mas ainda é reversível, ela ainda pode voltar a ser ativada. Mas quando o pH estiver acima de 7,2, então pH alcalino, isso inativa irreversivelmente a pepsina. Dentre os mediadores que vão estimular a célula principal a secretar o pepsinogênio, a gente vai ter a acetilcolina, principalmente, e também a secretina, que vai estar sendo secretado ali pelo intestino. Além da célula principal secretar o pepsinogênio, a célula principal secreta também a enzima chamada lipase gástrica. E essa célula principal vai ser estimulada pela gastrina para secretar, então, a lipase. A lipase gástrica, juntamente com a lipase lingual, que é secretada na nossa boca, mas que depois é deglutida para o estômago, elas agem, então, ali no estômago, fazendo a digestão dos lipídios, do triacilglicerol presente ali no estômago. Com isso, aproximadamente 20% dos lipídios da nossa dieta já vão ser digeridos no estômago, assim como aproximadamente 20% das proteínas da nossa dieta vão ser digeridos lá no estômago. Em casos em que o estômago acaba tendo que ser retirado de um paciente, a digestão de lipídios, de proteínas, não fica prejudicada, tá certo? Mesmo que uma grande quantidade desses nutrientes, fisiologicamente, seja digerido ali no estômago. Então, vamos imaginar o nosso estômago como um órgão que é capaz de secretar uma grande quantidade de ácido. O pH, às vezes, pode chegar a ser menor de 1, tá certo? E vamos pensar também no estômago como um órgão que está secretando enzima proteolítica, o pepsinogênio, que depois vira pepsina. Como que esse ácido todo e essa pepsina não destrói o nosso próprio órgão, né? Como que esse ácido não destrói todo o nosso epitélio, ou a pepsina não digere as proteínas das nossas células ali presentes? Então, isso tudo é possível graças à barreira de difusão gástrica. Então, essa barreira, ela vai ter pelo menos 3 componentes. Então, primeira coisa, a membrana apical ali das nossas células, elas têm uma certa impermeabilidade ao ácido, porque elas estão uma coladinha na outra, elas têm junções oclusivas entre uma e outra, e isso garante que pelo menos o ácido que estiver ali próximo não vai entrar para dentro do epitélio, né? Não vai entrar ali para dentro do tecido conjuntivo. Mas ainda assim, esse ácido poderia destruir essas células aqui, né? Que estão diretamente em contato ali com o ácido que vai ser secretado. Então, uma outra coisa que acontece, que garante essa proteção, é essa presença aqui de muco gelatinoso.
Então, é uma camada mucosa que tem uma espessura aí de entre 20 e 200 micrômetros, que fica ali logo acima das células epiteliais. E por fim, aqui também a gente vai encontrar uma alta concentração de bicarbonato. Então, lembrando que a gente tem aquelas células epiteliais superficiais que secretam o bicarbonato, e esse bicarbonato ele se difunde então, né, aqui para o muco, e ele acaba tamponando esse ácido que venha a ficar aprisionado aqui nesse muco. E aí ele tamponando, ele consegue aumentar o pH ali daquele local, ou seja, manter um pH ali mais próximo do pH intracelular, ou seja, vamos dizer aí entre 7,2 e 7,4. E como que esse ácido secretado pelas células parietais não ficam parados aqui no muco, né? Então isso ainda não é muito claro, mas parece que quando o ácido é secretado é como se fosse um jato de ácido, que ele consegue ultrapassar essa camada mucosa e ir direto aqui para o lúmen, que é onde ele deveria ficar, né? Que é onde ele vai encontrar o alimento e tudo que a gente vier ingerir, possivelmente bactérias patogênicas e por aí vai. Tudo bem? Então esse ácido, a maior parte vai passar por esse muco e vai ficar aqui no lúmen, mas parte desse ácido que vem a ficar aprisionado aqui vai ser tamponado aqui por esse bicarbonato. Essa camada mucosa vai ser composta principalmente por uma glicoproteína chamada mucina, mas também ela vai ser composta por fosfolipídios, eletrólitos, água. Então ela acaba gerando ali uma proteção até física mesmo do epitélio contra a lesão, né, por substâncias que estejam ali no lúmen e sejam nocivas. Isso então inclui ácido, inclui pepsina, inclui outras coisas que a gente ingere que podem ser tóxicas, como o etanol, por exemplo, tá? Então eles geram ali uma proteção mecânica e até uma lubrificação da nossa mucosa gástrica. Os principais estímulos para a secreção desse muco vai ser justamente qualquer coisa que venha a irritar ali aquela mucosa, mas também o próprio nervo vago, tá certo? Então, esse nervo vago, quando secretar ali acetilcolina, isso vai ser um estímulo para a secreção de muco. E aí, por fim, o bicarbonato, né, que for secretado por aqui, ele vai ser importante, como eu já falei, para tamponar esse ácido que esteja aqui presente no muco. E esse bicarbonato, a secreção dele vai ser estimulada também pela acetilcolina, mas também pela prostaglandina E2. Então, de forma resumida, os principais estímulos para a manutenção dessa barreira de difusão gástrica são a acetilcolina e a prostaglandina E2. Tudo bem? Então era isso por hoje, obrigada e até mais!